Oi, pessoal, a gente está retornando agora à tarde, né, para a conclusão da nossa aula sobre as relações sociais e as implicações na psicomotricidade. Nessa segunda parte da aula, a gente vai concluir o conteúdo programado para hoje e fazer uma dinâmica, e essa dinâmica a gente não vai gravar, tá? Eu vou apresentar e explicar um pouquinho como funciona, mas quando a gente for aplicá-la na prática, eu não vou mais estar gravando, para evitar, né, de estar expondo os alunos, os colegas de vocês, é uma vivência prática, mas que vocês vão pelo menos entender a lógica, caso você não esteja assistindo ao vivo, você vai poder entender um pouco, ou até pesquisar um pouco mais sobre o tema, certo? Tá aparecendo os slides? Sim. Sim. Pronto. Aí agora a gente vai falar de psicomotricidade e família, né? A nossa família é, sim, nossa primeira experiência social, né? É a nossa família que nos apresenta para o mundo, é com os nossos parentes que a gente vai desenvolver, né, os nossos primeiros laços afetivos. Lembrando que quando eu falo em afeto, eu não estou só falando de coisas boas e positivas. Quando eu falo de afeto, eu falo de coisas que nos mobilizam, certo? Não necessariamente são só coisas boas. Então, sim, é a nossa família que a gente experimenta muitas emoções que são ambíguas, né? Que não são tão divertidas, né? Como no Divertidamente. Um exemplo muito bom disso é quando nasce um irmãozinho, né? É muito comum eu ouvir crianças que ficam, eu quero um irmão, eu quero um irmão, eu quero um irmão. É quando o irmão nasce, quer que devolva, né? O irmão. E é um pouco sobre isso, né? Essa relação da família, das experiências que a gente vai desenvolvendo. E é na família que vai surgindo todas essas primeiras experiências, né? E essas experiências, elas vão estar influenciando na qualidade do funcionamento psíquico de um sujeito. Inclusive o Freud, né, que talvez seja um dos maiores psicólogos, um dos maiores representantes da psicologia, né? Quando a gente pensa em psicologia, diretamente a gente fala sobre o Freud, ele é muito taxado, muito rotulado, né, como alguém que só fala do passado. Mas não é isso, né? O Freud vai falar de muitas outras coisas, inclusive na obra de Freud, além de falar muito sobre as questões familiares e vinculares, o Freud vai falar muito sobre o papel da cultura. Né? O Freud ele se debruçou bastante sobre as influências culturais, influências transgeracionais, né? Que é um termo que a gente vem ouvindo muito em relação a. Alguém perguntou sobre constelação familiar. Então, o Freud já via, né, muitos movimentos dos nossos antepassados se reproduzindo nos nossos comportamentos. Então, certamente, né, a qualidade das relações da família vão resvalar ali no funcionamento psíquico desse sujeito que está começando, ele está se iniciando, e que ele precisa de ajuda e de suporte para se desenvolver de uma forma saudável. É por isso que se você vai atender criança, é impossível você não tratar com a família, né? E se você vai trabalhar com um adulto, é impossível você não resvalar na criança, daquele sujeito, né, que vive dentro dele e que o habita. Inclusive, eu vou indicar um livro para vocês, ele se chama. A memória tá ruim. É um livro da Rosa Cuquier. Esqueci o nome, gente. Inclusive, ela tem um canal no Instagram, tem um monte de live legal. Rosa Cuquier é o nome da autora. Sobrevivência emocional. Muito bom. Que ela vai falar exatamente dos tratamentos que ela fez com adultos a partir das suas crianças feridas, tá? Carla, mas eu não sou psicóloga. Carla, eu sou... Gente, leiam esse livro, é fantástico. Você não vai se arrepender. Seja como para você, como pessoa, para você que é mãe, nosso trabalho como psicomotricista, né? Reconhecer essa criança ferida, reconhecer essa criança machucada é muito importante. Então, eu super indico que vocês leiam esse. Inclusive, a galera ali dos contrabando, eu acho que esse é um livro fácil para achar em PDF. Já vi ali circulando por aí. E aí a gente viu esse videozinho do Fantástico, né? Desse quadro muito legal. E aí a gente tem que lembrar, né, que o nosso desenvolvimento ele começa no útero materno, né? Geralmente o bebezinho já é na barriga da mãe que esse bebê vai ter, né? Dado o start aí
para as suas primeiras redes neurais. O bebê, quando ele nasce, ele já nasce com todos os seus neurônios, né? A gente nasce com muitos neurônios e a gente vai perdendo ao longo da vida, e isso é bom, porque só realmente vão ficar os neurônios que são necessários, que são importantes. Então, essa perda neurológica, ela que vai nos ajudar no processo de aprendizagem. Então, na barriga da mãe, a criança passa por uma série de transformações biológicas, até um termozinho, esqueci, que o bebezinho vai se dividindo e vai crescendo, né? Já no útero materno, o bebê vai começar a desenvolver o seu sistema límbico, está muito relacionado com as emoções, que vai, o bebê, a mielinização, né, que é quando a gente divide o cérebro em direita e esquerda, que também é responsável se a criança vai ser destra ou canhota, também é feito na barriga da mãe. E também o bebezinho na barriga da mãe, ele já desenvolve a questão das sensações de dor e prazer, porque está relacionado ao sistema límbico, que o bebezinho já nasce bem desenvolvido. Por isso aquela história, mulher grávida não pode ter raiva, mulher grávida tem que ficar calma, porque realmente o bebê já sente, certo? Então, quanto maior a interação, o aconchego e o estímulo do cuidador, maior será a organização neural e a produção de substâncias químicas, os famosos neurotransmissores, que vão ser responsáveis pelas emoções, né? Então, sim, uma mãe, né, que tem depressão na gravidez, uma mulher que passa por uma série de intempéries na gestação, adoecimentos, brigas, perdas significativas, isso pode afetar o sistema límbico do bebê. É por isso que a gente pergunta, né, na anamnese da criança, se a mãe passou. A anamnese de vocês usam pergunta também, né, sobre a gestação? Sim. Ninguém tá vendo, tomando café, né? Enfim. É por isso que a gente pergunta, porque sim, né? Eventos estressores, mães com histórico de dependência, mãe com uso e abuso de álcool, drogas, uso de exposições à química, né? Então, por exemplo, se uma mulher farmacêutica trabalha num laboratório que é exposto a componentes químicos, geralmente quando ela está grávida, ela tem que ser retirada pela legislação, né, desses ambientes que podem afetar o bebê. Mulheres que trabalham em coisas muito zoadentas, muito pesadas, muito complicadas, geralmente o ideal é que se afastem desse trabalho, porque isso pode sim afetar a gestação. E uma outra coisa extremamente importante, né, do nosso trabalho como psicomotricista é a questão dos vínculos afetivos, né? É na barriga da mãe também que a família começa a existir para aquele bebê, né? Como falou o Fantástico, com 6 meses na barriga da mãe, o bebê já escuta. A gente acredita que quando o bebê nasce, ele já reconhece até 500 sons, né? Ele reconhece a voz do pai, reconhece a voz da mãe, das pessoas que vão circular a vida do bebê, desenvolvimento. Então, a palavra, né, conversar com o bebê nos primeiros meses de vida é muito, muito importante para o funcionamento psíquico dele, né? Então, o bebê, essa estimulação da fala, cantar, contar historinhas, né? Tem mãe que se sente meio retardada em ficar falando com o bebê. Então, vai ler para o bebê, né? Vai contar histórias, conversa com ele. Isso é muito importante para o desenvolvimento neurológico da criança, porque vai estimulando. Sem contar que gera, né, um maior vínculo afetivo, né? Gera um contato, né? E também o aspecto corporal, né? A gente vai com uma coisa preocupante dessa, sendo bem marcado dessa geração que vive no computador e no celular. Eu lembro que eu fui assistir uma palestra de uma psicóloga perinatal, né? Que é especialista em mulheres gestantes e bebezinhos recém-nascidos. Ela disse que um dos grandes estresses das mulheres é a questão da amamentação, né? Muitas mulheres se sentem mal porque não conseguem amamentar e tudo mais. Mas ela disse que é muito comum hoje as mulheres botarem o bebê para amamentar aqui e ficar com o celular. Não sei se vocês já viram alguém fazer isso, né? Então ela disse que todo esse momento, né, que espera-se que a amamentação proporcione para o bebê, né, que aquele olhar, aquele contato, ele vai se perder, porque a mãe tá ali, né, a coisa acaba se tornando uma coisa mecânica.
Então, ela disse que esse movimento, né, materno de ficar no celular e dar de mamar ao mesmo tempo, ele vai tirar aquele momento, né? E ela disse que muitas vezes ela trabalha em UTI, ela disse que muitas vezes aquelas mães que não amamentam, principalmente mães de UTI, né, que quando, geralmente, às vezes os médicos deixam a própria mãe dar uma madeirinha e tal, ela disse que as mães estão tão devotadas àquele momento, as mães estão tão entregues para aquele bebê, que não tem diferença do ponto de vista de vínculo. Se você está dando de mamar com a mamadeira, ou está dando de mamar com o peito. Não é o instrumento, né? Seja o peito, seja a mamadeira, seja o pai, seja a mãe. É o formato que você faz. E é uma coisa muito importante que a gente precisa. Olha que loucura, né? A gente precisa estar tá orientando isso de novo. Gente, amamentar é um momento seu e do bebê. Botar a novela, ficar no Instagram, não vai contribuir para esse vínculo. E é uma coisa que a gente percebe muito hoje. Professora, a senhora falando agora isso aí, né? Além de me dar uma saudade muito grande, eu recordo que meu filho nasceu em 2006, né? Aí nessa geração agora, né, de bebês, a gente vê tantas crianças nas cadeirinhas, né? A gente vê tantas, assim, a gente não percebe-se tanto aquele contato físico como antes, né? Eu lembro que meu filho não tinha essas cadeirinhas, não tinha essas coisas quando ele nasceu, então eu tinha que ficar muito com ele no colo, né? Eu tinha que cheirá-lo demais, eu tinha que. Aí hoje, quando eu vejo assim aquela família que vai entrar no carro, já vem com o filho ali naquela cadeirinha, deixa ali no chão, sabe? Organiza um monte de cor, depois que lembra de pegar a criança, sabe? Me dá assim uma coisa, uma angústia. Juro por Deus que me dá uma angústia. Porque assim, eu sou mãe e eu sei quanto a questão de sentir a criança é importante, né? E quando você observa uma dinâmica dessa, assim, de se distanciando mesmo ali da criança, né? Sempre deixando em algum lugar, aquilo ali eu não consigo entender, sabe? Eu não consigo imaginar, porque eu vejo demais isso acontecer, né? E meu filho hoje já é um adolescente e eu ficou que saudade eu tenho, né? Que saudade que eu tenho. Aí essas pessoas nem essa experiência estão tendo, né? Não vão ter, entendeu? Por conta dessa dinâmica diária, de sempre deixar a criança em algum lugar. E, professor, e quando deixa dentro do cercado e vai atender o celular, esquece do filho lá no cercado, né? Também tem esse. Eita, verdade. Até hoje minha mãe briga comigo porque eu não comprei cercadinho pro Levi. Ela disse: tá vendo? Se tivesse cercadinho, tu podia fazer tuas coisas. Menina, pense numa crítica aqui que foi porque eu não quis cercadinho. Ei, professora, e falando também aquela questão da amamentar, tão importante o Levi, toda vez que estava. Ele já deixou de mamar, que ele tá com 1 ano e 2 meses. Mas quando ele mamava, se alguém pelo menos viesse falar comigo, toda vez ele chorava, acredita? Ninguém podia falar comigo, tinha que ser só eu e ele, mas ninguém. Bastava alguém chegar, pronto, ele ficava todo irritado. Isso desde bem novinho mesmo, assim. Uhum. Incrível. Isso é muito bom, né? Então, é nesse ponto que nós, como profissionais, a gente precisa orientar as famílias, não é? A questão não é sobre se você vai poder dar ou não o seu próprio peito para seu filho, é se você vai conseguir desenvolver com o seu bebê, não é? Desenvolver com essa criança esse momento, né? Que esse momento seu e dele. Inclusive, a gente estimula muito que os pais façam isso, né? Vocês já ouviram falar no Pianges? Acho que sim, né? Não? Pois mais tarde eu mostro um vídeo. Ele é um escritor. Ele escreveu um livro chamado Papai é Pop. Vou mostrar um videozinho dele de 5 minutinhos, daqui a pouco, para eu terminar essa parte. E ele vai falar muito sobre o vínculo paterno. Né? A gente tem muitos escritos, muitos textos, muitos autores, né? O Winnicott tem uma obra bem, bem potente sobre a relação da mãe e bebê. Mas aí, o pai, gente, se não tem pai, não. Então, também existe sobre a maternidade uma exigência muito grande. O bebê, ele é sedento de vínculo, ele é sedento de relacionamento. Então, a gente precisa, sim, de uma paternidade mais atuante, a gente precisa, sim, de uma... Nem sei como é que chama, a relação dos avós, né, dos tios, dos primos, dos amigos, o que provavelmente vai ser um grande prejuízo para a criançada dos próximos anos, já que nós já estávamos num processo de desvinculação por conta das redes sociais, a gente já passava muito tempo nas redes sociais, a gente já não conversava nos restaurantes, a gente já
tinham preguiça de sair de casa, nessa questão da violência também. Então, a pandemia só acelerou e agravou um processo que já existia, né? Isso não foi a pandemia que inventou, não. E isso vai trazer uma série de impactos para a criança. E assim, professora, falando sobre a importância dos avós, né? Um dia desse eu estava conversando com a minha mãe e falando assim, como eu cresci, né, até os 10, 11 anos, com a minha avó materna, né? Na verdade, a gente morava com ela, minha mãe e meu pai, e aí era muito engraçado, cada um tinha um papel. A minha mãe era mais brava, e aí, quando precisava me dar umas palmadas lá, ela ia mesmo para cima. Aí, eu me lembro que o meu pai tomava a frente, a minha avó tomava a frente. Aí, meu pai, às vezes, reclamava e tal, né? Tipo, olha, por que você fez isso? Você não sabe que a sua mãe vai fazer isso assim, assim, assim? E já a minha avó, não, venha cá, minha filha. E era o meu e me aconchegava, né? Me acolhia. Então, por mais que tivesse essas, tipo, tinham aquela fase ali conflituosa com a minha mãe, naquele momento ali na infância, mas eu tinha o apoio de alguma forma bem diferente do meu pai e da minha avó. E aí, eu acho assim, que foi muito importante, né, assim, emocionalmente para mim. E eu vejo que hoje as crianças mal vivem, né, com os avós, e às vezes não tem nem referência, né, de maternidade ou paternidade. Esse amor exagerado, né, que é dos avós. Tipo assim, ninguém pode mexer com o meu neto. E a gente, às vezes, até fica falando, a mãe e o pai educa e a avó deseduca. Mas só que, às vezes, é até importante isso, porque tipo assim, mostra que a criança não está sozinha, né, naquele momento. Ela tem aquele apoio. Com certeza. Você ia falar, Márcia? Eu ia dizer que é mal de avó. Aqui na minha casa é do mesmo jeito. Ela passa muita mão na cabeça da minha filha. Não é mal, não, gente. Isso é a parte boa. Isso é necessário, né? É necessário também que a criança cresça com essa sensação de que tem alguém no mundo que faria qualquer coisa por ela, né? É nosso papel de pai, educar, orientar. Mas é importante que ela tenha essa referência, que ela entenda o que é esse amor louco, né? Esse amor, assim, tanto quanto exagerado. É a tal questão da aldeia que a gente fala, né? Para criar uma criança, tem vários vínculos que são importantes, né? Não só o materno. Então, é a aldeia aí. Exatamente. Precisa de tudo, né? De um pouquinho de cada coisa. E é isso, né, gente? E aí esse aspecto corporal, ele entra com muita força, né? O olho no olho. Eu lembro muito quando, alguns anos atrás, o príncipe William, né? Que futuro rei da Inglaterra, quando o filho dele, ele saía em público com o filho mais velho, que hoje já tá um rapazinho, ele se ajoelhava para olhar nos olhos da criança, aí a galera batia foto, né? Porque futuro rei se abaixando. E era sobre isso, sobre ele falar com o filho na mesma altura, do filho percebê-lo, né, como um igual, e não como aquela pessoa que olha ali de baixo para cima, né? Então, fazer com que a criança se sinta pertencente. É sobre abraço, sobre beijo, sobre colo, sobre toque. Acho que a minha amiga Michelle falou aí das críticas, né? Existe muito essa crítica. Ai, pronto, o menino vai ficar mal acostumado. Gente, um bebê de 6 meses, ele vai ter a vida toda para ser estragado. Desde quando abraço, beijo, né, carinho, palavras carinhosas vão estragar alguém, né? Assim, que nível de loucura que a gente chegou. E de necessidade de utilitarismo. Eu vi recentemente Agora, hoje tem consultoria para tudo, né? Eu super apoio vocês serem empreendedores, mas cuidado com essas consultorias sem futuro. Por exemplo, criou-se muitas consultorias de sono, como botar seu filho para dormir em 12 passos, né? E aí vem aquelas histórias, deixa o menino chorando no berço e, né, sai de perto. Tem essas coisas assim, né? E eu vi vários relatos de mulheres que pagaram suas consultorias, que eles têm lá esse passo a passo, e que isso trouxe muito só sofrimento para a mãe, né? Como é que uma mãe deixa o menino chorando no berço e vai viver como se estivesse acontecendo nada, né? Então, assim, isso trouxe muito sofrimento para muitas mulheres, primeiro porque não conseguiram, porque, gente, o seu sono, vocês que são adultas, né? Todo mundo aí maior de idade vacinado, o sono de vocês não é regulado,
Por que de uma criaturinha que acabou de nascer, né, que passou 9 meses lá de boa na lagoa, no escurinho do cinema, de repente ele tem que estar com sono regulado? Gente, isso não existe, né? A gente espera que a criança vá regular o seu sono ali depois dos 2 anos. Isso dependendo da situação, né? O contexto, o ambiente, como é que se diz? O contexto da família, se tem tranquilidade, se tem paz, enfim, né? E aí a galera tá vendendo esses cursos e trazendo muito sofrimento para as mães e para as crianças também, né? Experimentar essa sensação de abandono tão pequeno, isso deve repercutir de alguma forma. Uma comparação que eu tenho para fazer para vocês é sobre crianças adotadas, né? Eu não tenho muita experiência com adoção, mas eu tenho foi minha professora, ela é especialista em adoção, né? Ela só trabalha com famílias que adotam, ajuda as famílias que querem adotar, se adaptar, é bem legal o trabalho dela. E aí ela disse que, às vezes, ela atende muitas crianças adotadas também, ela fala que é impressionante, vários estudos vão apontar, que mesmo quando a criança é adotada pequenininha, tem uma família bem organizada, recebeu todo o carinho e amor do mundo, às vezes a criança nem sabe que foi adotada, ela diz que essas crianças têm um sentimento de rejeição tão grande, né, um sentimento de rejeição que, tipo, racionalmente não se consegue explicar, né? A gente não sabe se está relacionado com esse descolamento materno, né? Abrupto, no caso de uma criança que vai ser adotada, que precisa ser procurado um outro lar e tudo mais. Então, a gente relaciona isso também. Acho que foi ano passado, né? Eu gosto muito de fazer doação para uma instituição aqui em Fortaleza chamada Lar Batista. Não sei se algum de vocês conhece. O Lar Batista é como se fosse um orfanato, só que ele só recebe bebê. Até mais ou menos 1 ano de idade, se eu não me engano, 1 ano e pouquinho. E lá, gente, é muito fofinho, as criancinhas são muito fofas. Mas lá é muito caótico, por quê? Porque bebê chora muito, né? As meninas que tiveram neném há pouco tempo podem concordar comigo. O bebê chora muito, demanda muita energia, muita atenção. Vale-me Deus. Vale, desligou aqui, gente, foi mal. Demanda muita energia, muita atenção, e lá não tem cuidador o suficiente para todos aqueles bebês, sabe? Então fica assim, uma criança ali chorando, e a pobre das auxiliares de enfermagem não consegue dar conta daquele monte de bebê, daquela demanda gigante que lá tem, né? Então a gente acredita que sim, né? Que esse não contato físico, que esse não. A gente vai ver também esse movimento muito grande de mulheres que tiveram depressão pós-parto, que o bebezinho não teve alguém, né, que fosse suprir ali aquela necessidade. E dentro dessa lógica, o Piaget, que é esse defensor aí da paternidade ativa, né? Ele tem muita coisa bacana. Eu vou apresentar ele para vocês, mas eu acho que vocês vão se interessar e entender, conhecer um pouco mais. Inclusive, a esposa dele também tem um material sobre a maternidade. Eu acabei de ter um livro dela chamado Mamãe é Rock. Muito interessante, bem legal. Assim. Uma outra coisa importante, né, nesse processo da psicomotricidade nos primeiros meses da criança, que é de responsabilidade da família, é a gente aumentar as vivências perceptivas dos bebês, né? Não é enfiar o celular na cara deles, né? O problema não é o celular, não é o computador, não é o excesso. Tudo na vida, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, claro que a criança pode entrar em contato, né, com essas coisas, mas o problema é o quantitativo. Recentemente eu vi alguns estudos falando sobre negligência parental. Gente, vocês acham saudável um pai e uma mãe deixar uma criança ficar 10 horas na frente do celular ou do computador? Não, não é normal, não. Vocês imaginam, a gente, assim, quando eu cresci, gente, não tinha essas coisas, certo? Não tinha videogame, essas coisas. Até tinha, mas eu não tinha, né? Não era tão difundido como é hoje. Vocês conseguem imaginar a mãe de vocês, nem dormir, minha mãe deixava eu dormir 10 horas, gente? Imagina jogar videogame. Vocês conseguem imaginar os pais de vocês deixando vocês fazer isso o tempo todo? Nem assistir televisão a gente podia por várias horas. Porque ficava cego, aquele tempo ali que a gente podia assistir, aqueles programas, essa questão de tudo assim, liberado demais, né? É bem complicado, né, professora? Hoje em dia. Porque senão ficava cego. Minha mãe dizia, ficar cego, menino, não sei o quê. Então, gente, hoje muitos autores já estão relacionando esse excesso de telas, porque, gente, é demais. Tem muito menino chegando no meu consultório já mostrando os celulares tem, não sei se vocês sabem, né? Tem uma abazinha no seu celular que diz
quanto tempo você ficou no celular, quanto tempo você ficou em rede social, quanto tempo você ficou em cada aplicativo. O menino chega lá no consultório com 4 horas da tarde, com 13 horas. Eu me fiz que não assistiu aula hoje, não. Então, assim, é uma dependência absurda, né? E toda dependência, ela tá associada a um processo de codependência, ou seja, se eu tenho um vício, alguém sustenta o meu vício. Então, a gente já fala assim, né, que a dependência de telas, ela está associada a uma codependência parental. E a gente relaciona ao tipo, vai, fica na internet, não me perturba, certo? É por isso que o povo enfia celular em menino, né? Eu até respeito todas as mães, tipo, eu tenho mãe que diz, o menino só come se tiver galinha pintadinha. Eu acho que a tela, ela pode ser um suporte, ela pode ser um apoio, e eu nunca vou condenar uma mãe que faz isso, né? Tipo, pro menino comer, pro menino dormir, o menino só dorme ouvindo aquela... A gente tem uma musiquinha da galinha pintadinha, de dormir, que pelo amor da consagração. Tudo bem, é um recurso, é uma muleta que pode te ajudar. Mas 10, gente, 12 horas. DVD no carrinho do bebê, DVD no piniquinho do bebê, é demais, né? E é aí que mora muitos dos problemas atuais. E um outro problema atual que a gente tem aos pais fazerem isso é você tirar a oportunidade do bebê de viver experiências. Sim, o menino precisa botar areia na boca. Desculpa, Michele, deixa o Levi comer areia. Né? Deixa o Levi esfregar a cara no chão. Não, professora, olha, a Michele é aquela mãe, assim, né? Que nós temos a oportunidade de ver porque nós temos as redes sociais dela. Então, a gente vê o tempo que ela dedica para o filho, né? Eu nunca vi nem o Levi segurar algo tecnológico, né? Eu só vejo mais o Levi em experiências mesmo, vivências, né? De outras coisas, né? Eu acredito que ele vai ser uma criança que ele não vai sentir falta, porque ela coloca tanta coisa para ele fazer, né? Ele teve muita sorte, porque ele tem uma mãe Ai, amiga, maravilhosa. tomara, viu? Porque não é fácil, não, mas é cansativo. E Imagina. outra e interessante é que a gente ainda recebe crítica, às vezes, por isso, né? Tipo assim, aí, tipo, tá assim, muito agitada, aí desliga a TV, não sei o quê. Eu disse, não, mas, tipo assim, eu não quero, né? Por conta que a gente sabe que não é saudável e tal. Mas, menina, aí as pessoas chegam, olham assim, tipo, meu Deus. Aí, outra coisa também, falando de criança, eu acho interessante, como a gente não consegue lidar, às vezes, com o choro, né, da criança, por exemplo. O Levi tá na fase agora de andando para todo lado e tudo, às vezes cai. Menina, às vezes, se estiver perto da minha mãe, que alguém pega logo ele, passou, passou, passou. Cara, deixa ele chorar, não passou, tá doendo, né? E, assim, as pessoas ficam naquele desespero, assim, para a criança parar de chorar, e muitas vezes a gente tem que realmente se sensibilizar com aquele momento, né? Se ele tá chorando, tá doendo. E às vezes até eu já me peguei também fazendo isso. Pronto, filho, passou, passou. Aí vou interter, levo ele para a janela. Acho muito interessante isso. A gente não conseguir muito lidar, né, com essa parte, assim. É impressionante como nós estamos intolerantes, né? Assim, eu lembrei de um vídeo do LAPREV chamado Síndrome do Bebê Sacudido. Deixa eu ver se eu acho, é fantástico. Ver se eu acho aqui. É a necessidade do mais fácil, né? Do mais prático, do que todo mundo faz, entendeu? Amiga, é verdade. A gente encontra isso também, Ave Maria, é um Deus nos acuda às vezes. Gente, eu não tô achando. Será que é esse aqui? Gente, eu queria só compartilhar a minha angústia como mãe da pandemia, né? Porque eu já sabia que a Organização Mundial da Saúde, ela estabelece um limite crítico para cada idade em relação a telas. Mas com a pandemia ficou impossível, até porque a criança está em aula online, então as 4 horas ditas com a criança de 10, de 12 anos, que é a idade da minha filha, já era com aula online. Se ela se diverte também jogando, e se ela liga para os amigos, eu fiquei, meu Deus, o que é que eu faço? Eu comecei a buscar ajuda na internet. Então, assim, hoje existe uma nova OMS e fala assim, não podemos, nesse tempo crítico, falar mais de tempo de tela. Estimula, assim, atividades de jogos, que a família tem que estar envolvida para tirar da tela. Mas não falam mais de tempo, porque não tem mais como mensurar. Mas é claro, como mãe, eu me preocupo em dar alternativas para ela. E aí a alternativa é desenho, pintura, acho que instrumento musical é algo que eu estou tentando colocar também. Mas é bem angustiante, porque, por exemplo, os amigos, ela comunica às vezes com videochamada, mas é mais ligando.
o celular é a socialização dela, e tem salvo. Então, assim, eu não posso recriminar, né, o meio digital, mas ter os cuidados. Agora eu fiquei muito mais tranquila, porque eu já ficava, meu Deus, e agora? Se ela já fica 4 horas estudando, 5, com videoaula, se ela precisa também se distrair com o celular, porque está confinada, né? Então, só compartilhar com vocês que eu fiquei, de certa forma, aliviada de ver que essa preocupação não é só minha, mas que hoje a gente pensa mais na qualidade do que o filho está vendo, a gente tem que supervisionar, e não, né, controlar, talvez, assim, ter confiança nessa criança, né? Enquanto a gente também cria esse vínculo aí de confiança nela, né? De saber que, enfim, eles são inteligentes também, principalmente na idade de 12. Agora, os pequenininhos, eu imagino que tem que ter muito braço, as meninas que estão com os pequenininhos aí, é muito braço, porque demanda muito da parte motora das mães, dos A tua menina pais, tem dos 12 avós. anos? Oi? A tua menina tem 12 anos? 12 anos, vai fazer 12 anos. 12 anos, vou explicar a diferença. Ai, Carla, é perigoso uma criança de 12 anos? Claro, a gente está se desenvolvendo a vida toda. Mas Uhum. os bebês, eu estou falando agora de bebê, é tão Sim. perigoso isso, né? Porque existem conexões que são feitas na primeira infância. Vocês já devem ter tido alguma aula sobre podas neurológicas. A tua filha já fez as duas. Vai ter mais uma ainda grande, com uns 14 anos. Menos. Então, assim, a gente precisa preservar essa primeira infância. Claro que a gente não quer uma criança de 12 anos o dia inteiro olhando no celular, jogando videogame e mais. Mas, gente, para um bebê isso se torna extremamente perigoso. Por isso, a minha preocupação com essa molecadinha que está nascendo agora, né? Que não está tanto tá sendo estimulada. E também com essa outra loucura dos pais. O menino não pode se sujar, o menino não pode ir pro chão, é tapete. Assim, a gente já era doido com limpeza. Agora, meu Deus do céu, eu tava até brincando. Que aposto que um dia o meu marido vai botar aqui em casa a pessoa entra e já vem toda borrifada de álcool em gel, né? Para ninguém chegar perto do filho com vindo sujo da rua, né? Então, assim, as pessoas estão muito piradas. E isso está fazendo mal para a criança, porque a criança não está invadindo espaços. A criança tem que botar as cores na boca, a criança tem que botar o pé no chão, né? Pegar no próprio cocô. A gente vê muitas crianças com problemas de desfraude, porque é nosso, né? O nojo é nosso em relação ao cocô, né? Até cagar, a gente quer cagar com o celular, a gente não quer nem entrar em contato com isso, a gente que ensina isso para as crianças, né? Então, é viver as experiências. E na primeira infância, ter acesso a essas experiências é fundamental. Né? Criar, gente, a carrinho de bebê. Tem carrinho para criança da idade da tua filha, sabe? Como assim o menino não pode andar, não? Eu até sou a favor daquelas pulseirinhas para o menino não sair correndo, né? E você perder o menino. Eu sou muito lesada, sabe? Eu acho que aquela pulseirinha é fundamental. Então, para a criança não se perder no meio de uma multidão. Mas, gente, um carrinho para um menino de 10 anos, um menino de 12 anos, a gente superou o absurdo, né? O super controle que a gente está querendo desenvolver sobre as crianças, sobre a tomada desse corpo, que não pode explorar, que não pode conhecer, que não pode identificar. E isso é preocupante, Tereza. Inclusive, isso chega a ser mais preocupante do que a experiência da tua filha. Claro que a molecadinha, né, de 10, 12 anos estão tendo perdas, né? Essa perda da socialização. Provavelmente ali com 12 anos, ela ia começar a ter as best friends forever, né? As paquerinhas. Está preparada para essa conversa. Mas geralmente, nessa faixa etária ali, tem um despertar da pré-adolescência. Então, Mas eu já consigo perceber, por exemplo, uma coisa que está perdendo, que eu reforço o máximo que eu posso, é justamente contato com a natureza, né? E a questão dos movimentos, né, da parte motora. Me preocupa o quê? Se manter ativa, porque fica o tempo todo deitado ou sentado, né? Então, é muito preocupante. Então, em casa, eu faço o quê? Ela gosta de dançar, então eu dou graças a Deus, porque ela é uma atividade que ela gosta de fazer, ela faz por ela mesma, né? Mas até quando tá bem aqui, a gente mora com a mamãe, uma idosa, então eu não desço para nada. Então, hoje eu falei, hoje a gente vai ter que descer para ver os gatos na praça. Alguma coisa, sabe? Eu me sinto muito preocupada que ela possa ter também um desinteresse. Eu tento sempre estimular, mas tende a rolar um desinteresse em se manter. Às vezes eu forço mesmo, vamos sair para dar uma volta de carro, que seja, para ver o mundo, sabe? Para fazer alguma coisa que seja, mas é só uma angústia de mãe, porque independente da idade, a gente teve muita perda, né, de socialização, falo de mim também, de vocês, né, nós mesmos. Então, eu só compartilhando aqui.
E, então, aí só voltando ao que a Michelle estava falando, né, do bebê, das pessoas não terem paciência, o LAPREV, que é um laboratório de prevenção à violência, que é lá de São Paulo, eles fizeram um vídeo, gente, sensacional sobre a síndrome do bebê sacudido. Né? Síndrome do bebê sacudido é quando as pessoas sacodem o bebê e deslocam o crânio. Né? Então, é por isso que a gente não pode sacudir o bebezinho, tem que ter muito cuidado. Porque o crânio do bebê não é pregado, né? Para poder crescer. Então, eles são realmente mais sensíveis, aquela história de segurar a cabeça e tal. E aí, nesse vídeo que eles fizeram, eles deixam o bebê chorando, são 4 minutos de vídeo, é 4 minutos do menino chorando no fundo, para lhe deixar angustiado, né? E, gente, bebê chora, criança chora, né? A criança ainda não sabe se comunicar. Tem um livro fantástico chamado O Cérebro da Criança, que vai falar muito sobre isso, né? Sobre a maturidade cerebral que a criança ainda não tem para lidar com determinadas emoções. Por isso que ela chora, por isso que ela explode. Seu filho não é mal educado, seu filho não é uma criança estranha, seu filho não é. Não, ele só é uma criança que não tem maturidade para aquele evento. E você precisa. A gente tem que pensar também, né? Com licença, professora, a gente tem que pensar também no que causa o choro para nós, né? Muitas vezes a gente está ali engasgado, né? Quando a gente chora, a gente começa a aliviar, né? Alivia, né? Vai causando um bem-estar, vai causando outras coisas. A gente não pode ver só como uma coisa negativa, né? Eu acho que é mais da paciência mesmo nossa, que nós não temos de tolerar aquilo ali, né? Mas para aquela pessoa pode estar sendo bom, pode aliviar, né? O choro a gente não pode ver só como uma coisa negativa. Exatamente. Então, cabe a nós, adultos, oportunizar as experiências, né? Então, assim, já a gente está falando de um momento de isolamento, né? Ótimo, ideal é que você leva o menino para brincar na grama, outro dia você leva o menino para brincar na praia, no outro dia você leva para a caixinha de areia da praça, outro dia na quadra, não na quadra quente, né, gente? Mas na quadra, para que ele experimente texturas. Carla, não dá, tô em casa, pandemia e tal. Faz um tapete, vocês estão vendo esse tapetinho? A gente colocou algodão, tampinha de garrafa, arroz, feijão, para a criança experimentar as texturas. Tem um método de, não sei se as meninas que têm bebezinho já ouviram falar, chama BLW. Eu nunca me esqueci, gente, desse. Um dia eu cheguei, eu tenho minha sobrinha caçula, tem 3 hoje, mas ela era bebezinha, tinha uns 6, 7 meses. Eu cheguei na casa dela, ela tinha 7 meses, ela tava com um ovo na mão. Porque na minha cabeça, bebê só toma mamadeira, né? Minha sobrinha nunca tomou mamadeira. Ela foi educada nesse método aí, BLW, de alimentação. Eu cheguei, a minha tava com o ovo inteiro na mão. Eu disse, não vai comer esse ovo, não. Essa mãe dela é doida? Eu pensei, não vou mentir. A menina comeu, eu não tinha desde como é que a menina comeu, porra, a menina comeu o ovo todinho. Outra vez eu cheguei na casa dela, tava com um prato. Tinha arroz, macarrão, carne, franguinho desfiado. Minha menina tem 7 meses, 8 meses, vai comer isso? Não. Ela comeu. Inclusive, essas nutricionistas, elas orientam que a criança pegue com a mão, a menina comia com a mão. Gente, é uma cagadeira medonha. Mas faz todo sentido do ponto de vista da psicomotricidade, da importância das experiências, das texturas. Quando você vai botar a mamão para a criança, tem que botar o caroço, tem que botar a casca, a criança tem que sentir o que ela está comendo, ela tem que desenvolver uma relação com aquilo. Tem um documentário chamado O Peso das... Muito além do peso. Tem no YouTube. Gente, aí fica mostrando as coisas para as crianças não sabem o que é. Não, você mostra uma cenoura, o menino não sabe o que é uma cenoura, porque nunca viu, só vê cortado no prato, né? Inclusive, alguém falou aí da importância da natureza. Então, é sobre isso, sobre experimentar as texturas. Nem na nossa comida a gente tem mais esse cuidado, porque as coisas vêm tudo pronta, né? A gente sabe nem como é que faz, onde é que veio, é tudo muito mágico. Então, então, assim, a alimentação é um ótimo momento para a gente permitir contato com essas texturas. Então, o BLW dá mais trabalho, faz mais sujeira. Tem uma amiga que foi tentar fazer com a filha, a mãe dela ficava dizendo: você vai matar a minha neta de fome, essa menina vai comer. Né? Acho que quem é mãe é muito acostumado a ouvir esse tipo de crítica, né? Qualquer crítica, de forma geral. Então, tem que superar também essas questões, mas é muito importante, né? Muito interessante que a gente consiga aí permitir que esse bebê tenha contato com texturas, com sons, né? Com música, instrumentos musicais, coisas que façam zoada, né? Então, vale sim botar uns milho dentro de uma garrafinha, botar uns negócio grande dentro de um tapaué para o menino sacudir, isso é muito rico. No documentário que eu sugeri, que é o Início da Vida,
ele vai falar sobre isso, né? Que a criança, ela joga coisa no chão, acha legal zoada, aí joga de novo para ver se estava a mesma zoada, né? Que a criança vai entrando em contato ali com esse ambiente, testando e experimentando o ambiente. E aí a gente já entra numa coisa mais sofisticada, a palavra é essa, né? Você já vai entrando num processo de sofisticação, que é quando a criança, a gente começa a fazer práticas que vão estimular a coordenação motora fina, né? Auxiliando na apreensão, na escrita. Então, a partir dos 3 anos, você já pode dar ali um giz de cera, você já pode dar uma canetinha, um lápis, né? Para essa criança começar a pintar. Realmente o giz de cera mais grossinho, mas tem hoje lápis grossinho, né? Hoje tem tudo. Você pode dar para a criança ir aprendendo a pegar nas coisas, né? A ter um refinamento. Então, isso também tem que ser estimulado. Balão, tinta, jornal, barbante, panos. A gente que é psicomotricista adora trabalhar com tecido, né? Então, é muito bom essas experiências, os formatos. Esse tipo de estímulo tem que ser feito em casa. E outra coisa que eu amo, inclusive, não sei se vocês ouviram, no meio da aula eu estava fazendo massagem. Eu tenho uma máquina de fazer massagem aqui no meu pé. A gente proporcionar relaxamentos, inclusive, meu povo, olha, aproveite aí, fadiga pandêmica bombando, vocês precisam encontrar mecanismos que ajudem vocês a relaxarem. Né? A gente é que nem férias, não sei se vocês estão assim, quando começam as férias, ai, vou entrar de férias. Aí fica de férias, é uma semana assim, me parece meio perturbado, na segunda vai se acalmando, quando você está relaxando, vai ter que voltar a trabalhar, né? É assim com vocês também? Sim. Não, então aqui ninguém tira férias. Então, por que isso acontece? Porque a gente não está adaptado a relaxar. Inclusive o nosso bebezinho, né? A gente tem que, quer botar ele para dormir, a nossa criança, a gente tem que criar um ambiente propício para isso. Você não vai dormir no meio do fortal, você não vai dormir no meio de uma festa. Então, você tem que criar ali um ambiente que vá relaxando, relaxando. E aí eu tenho, né, as massagens, eu sou super fã de massagem, uma leitura, uma musiquinha tranquila. No caso das crianças, né, tentar uma brincadeirinha com fantoches, com teatro. A ideia é proporcionar, né, que o seu bebezinho, a criancinha, vá ficando mais confortável, mais segura, vá relaxando. E vá. Isso pode ser feito tanto para a hora de dormir, como também ao longo do dia, né? Tem horas que as crianças vão apresentando um pico ali de estresse. A gente, naquele momento, a gente já identificando, já pode proporcionar atividades mais relaxantes, né? Geralmente, na hora da sessão, com a criança, a gente começa com uma coisa mais tranquila, a gente dá uma acelerada, na metade da sessão a gente já começa a baixar a energia, porque se deixar o menino, eles vão se embora. Então, geralmente, as sessões com as crianças, e o menino fica doido, né? Eu vou ver se eu mostro a foto da minha sala nova para vocês, que ela é bem grande, lá já dá para trabalhar psicomotricidade. Aí, se você deixar, o menino fica doido. Então, você tem que planejar a sua sessão de uma forma que a gente tenha ali uma levantada da energia e depois tem uma baixada. Senão, você vai entregar o menino para o pai e animadíssimo, né? Então, a gente tem que ir educando a criança para esse momento. Então, esse relaxamento é muito importante. E aí, a estimulação motora, né? No qual os pais, já que é o bebê no início da vida, né? Ele precisa observar e perceber em que fase motora ele está. Eu não posso pedir que um bebê de 2 meses vá segurar alguma coisa, vá passar por debaixo de nada. Bebês de 2 meses não fazem isso, né? Então, a gente tem que dar as estimulações adequadas. Um bebezinho de 2 meses, a gente faz aquela ginastiquinha, né? Dos braços, das perninhas. E à medida que ele vai se desenvolvendo, a gente vai aumentando os estímulos que esse bebê precisa, que ele vai dar conta. Aí entra a questão dos circuitos motores, entra a questão da ginástica, essa do bebezinho que eu falei, natação, hoje a gente já tem muito natação para bebê, né? Brincar com espelhos, ouvir música, tudo isso vai estimular a criança nesse processo. Ai, cansei, gente. Beleza. Aí eu tenho uma sugestão para vocês, né? Tanto de um lugar para vocês verem algumas informações legais, como também eles são psicomotricistas. Eu não sei se algum deles já deu aula para vocês. É um casal, eles têm uma filhinha pequena, a Sara e o Gabriel. Os dois são psicomotricistas, são professores aqui em Fortaleza. E eles lançaram esse Acolher em Família, que é um canal no YouTube, mas também é um Instagram,
que eles vão dando informações, vão jogando conteúdos super relevantes, assim, sobre a primeira infância, vão dando dicas de jogos, brincadeiras para fazer com o bebê, sabe? E eu acho legal, tanto para vocês verem, é um conteúdo de qualidade para vocês consumirem, como para dar ideia para vocês, não é? Quem sabe vocês não vão poder estar montando consultorias para vocês no futuro, quem sabe vocês, e hoje em dia com a questão do online, você pode abrir sua consultoria, não, vou dar consultoria para recém-nascido de 0 a 6 meses, e aí você pode vender, a consultoria é como se fosse uma aula, um curso que você dá, não é? Você pode fazer sua anamnese, fazer seu protocolo, e orientar as famílias, né? A gente que é psicomotricista trabalha muito com isso, né? Do desenvolvimento, das fases. Então, eu acho que é também para estimular vocês a pensar, né? Em empreender dentro do processo da psicomotricidade, né? Vocês já gastaram tanto na hora de ganhar dinheiro também, né? Tanto que eles têm, né? Eles vendem cursos, vendem aulas, eles fazem consultoria, né, para a família. Olha, eu tenho um bebê de tantos meses, eu quero tais atividades que eu posso fazer, então eles vão te ajudar a desenvolver atividades. É um processo bem bacana, certo? Então, fica aí a minha dica. Eu vou mostrar. Mostro já a avaliação. Vou mostrar o vídeo do Pianges para vocês conhecerem, para descansar a minha voz, certo? Ok. Então você acabou Estão ouvindo? Sim. de descobrir que você está grávido, você e sua esposa vão ter um filho, e aí começam a aparecer aqueles amigos, né? Aqueles nossos grandes amigos que vêm dizendo: pô, velho, aproveita a sua vida agora, porque depois que chega o filho acaba tudo. Aproveita para dormir agora, porque depois que chega um filho você não vai conseguir mais dormir. Aproveita para namorar sua esposa agora, porque depois não dá mais para namorar, velho. Aproveita para trabalhar, porque depois você perde produtividade. Aproveita para jogar futebol, tomar cerveja com os amigos, porque depois não dá mais, cara. Sua vida acabou. E eu acho tão pilha ruim os caras que vêm com esse papo, meu. Os caras que vêm falar que a sua vida acabou porque você vai ter um filho, que diz aproveita agora. Dá uma angústia dentro de você pensa assim, caraca, o que vai acontecer daqui a 9 meses? Será que acabou mesmo minha vida? E aí um ou outro vai dizer assim, não, velho, é legal. Mas, mano, é difícil. E é difícil mesmo, é difícil. Mas é muito mais legal que difícil. É muito mais transformador, inspirador, é muito mais encantado, divertido, leve, do que pode fazer parecer esse tipo de frase que diz aproveita agora. Eu sempre penso o seguinte, velho, quantas noites você já não virou fazendo festa? Quantas vezes você não teve também uma série de desafios na sua vida profissional, sabe? Quantas noites você não virou estudando, de repente, para passar no vestibular? Pô, você tá fazendo uma das coisas mais legais do mundo. Criar um outro ser humano, saca? Se conectar com outro ser que depende de você e que te transforma num ser melhor, mais dedicado, afetuoso, paciente, esforçado, mais focado, até mais produtivo. Pô, e mais do que produtivo, mais conectado com você mesmo, com suas emoções, com seus sentimentos, com as coisas que importam na vida, com as pessoas que nos rodeiam, com um bebezinho que vai chorar no seu colo e num momento específico vai falar papá, e você vai chorar e era só pela comida, mas você vai se emocionar, e o bebê do seu colo naqueles primeiros dias vai sorrir para você e você vai dizer uau, tá sorrindo para mim, e depois o pediatra diz que é só um músculo involuntário da bochecha que se mexeu, que não tem nada a ver com um sorriso, mas é um sorriso, porque você tava lá, velho. E é o maior clichê
da paternidade, da maternidade, mas é real, passa rápido. Eu me lembro de um dia que eu estava indo comprar fralda para minha filha e ela já estava, tipo, desfraldando, mas ainda tinha que comprar fralda e eu estava parado naquele corredor de fraldas, corredor de supermercado de fraldas, uma fralda do lado da outra, várias marcas, e eu olhando para aquilo e comecei a chorar, velho. Comecei a chorar, porque a minha filha estava se despedindo desse ritual de usar fralda. Eu toda semana ir lá comprar fralda, e aí acaba, daí eu vou toda semana lá e compro de novo. E eu comecei a chorar, porque eu pensei, caraca, daqui a um mês talvez minha filha não use mais fralda, isso a gente já não vai mais ter junto. E depois, velho, vem, aprendi a comer sozinha, e depois vem, aprendi a andar de bicicleta sozinha, e depois vem, já sei lá, ir na padaria sozinho, eu mesmo compro as minhas paradas. Já posso ir na casa das minhas amigas, dormir com elas, né? Dormir na casa das amigas. Ó, pai, tô indo fazer festa, ó, pai, tô indo fazer faculdade. A vida é uma despedida, irmão. A vida é uma despedida, velho. Não aproveita agora, porque depois sua vida vai acabar quando você tiver filho. Aproveita o agora. Aproveita o agora. Aproveita o agora, quando você está grávido, para conectar com a sua esposa, para acertar todas as engrenagens, para estar preparado no dia do parto. Aproveita o agora, no dia do parto, nervoso, trabalhoso, dispendioso. Aproveita o agora, seu filho crescendo, sorrindo, falando papá, seu filho aprendendo as coisas. Aproveita o agora, porque passa rápido. Passa rápido e dá saudade. Eu tenho alegria por você que está grávida agora. Tá só começando a maior aventura da sua vida. Boa sorte. Professora. Oi. Eu tive uma palestra essa semana com ele, acredita, com o Marcos. O sobrenome dele é bem diferente, né? Isso, Marcos Pliangers. Plianger. Professor, ele é tão assim natural, né? Ele não tem um papel para falar. Você vê que ele vai falando, ele não está olhando por tela, ele vai falando mesmo o que ele sente. E é todo o tempo sorrindo, sabe? Ele coloca emoção em tudo que passa na vida dele, em todas as fases da vida dele. Ele sempre que fala, ele fala da família, são os pais dele, a esposa, são as filhas, né? Eu fiquei assim encantada. Ele tem muita coisa bacana, né? Ele tem esse livro que é bem legal, Papai é Pop, a Mamãe é Rock, no caso é a esposa dele que escreveu, falando dos desafios, né, da maternidade e da paternidade. Ele é um grande defensor da paternidade, da importância dos homens, né, assumirem esse papel, né, e voltando aí para a história da aldeia, não dá para jogar em cima da mãe toda essa responsabilidade do vínculo, toda essa responsabilidade das estimulações. Você realmente vai precisar de todo mundo para te ajudar, né? A maternidade é linda, é uma experiência transformadora, mas ela não pode ser feita sozinho, e não é à toa que a gente tem tantas mulheres adoecidas na maternidade, né? Tantas mulheres. Gente, o nível de depressão pós-parto chega a quase 50% das mulheres. Isso é um absurdo, né? E isso está muito relacionado a essa. Primeiro aos palpiteiros, né? Muita gente para palpitar e pouca gente para ajudar. E muitas vezes é esse displicência paterna. Né? Por que o homem não pode trocar fralda? No documentário que eu indiquei para vocês, inclusive vai fazer parte da avaliação, vai se discutir isso, né? Por que eu tenho que ter pena do meu marido? Por que ele não pode trocar a fralda, né? Por que ele não pode levar para passear? Por que ele... até a Vitória, que representou recentemente, o fato da gente ter os trocadores nos banheiros masculinos. Por que um pai não pode ir para um restaurante sem a mãe e querer trocar a fralda da criança? Porque todo fraldário fica dentro do banheiro feminino, né? Então, assim, isso já sinaliza como a sociedade não entende que homem também tem um papel, né? Hoje a gente já fala muito do homem ter também, tipo, sei lá, o banho, que é uma coisa importante. Por que não é só o pai que dá o banho, né? Fazer algo para que o bebê entenda que tem uma coisa que é dele e do pai, né? Para que ele possa se desenvolver, entender esse vínculo.
estimular os laços afetivos também paternos. Isso é muito importante. O Pianges é um grande defensor disso. Embora ele conte, né, já acompanho ele há alguns anos, ele traz as mancadas que ele deu como marido, como pai. Isso também é muito importante, né? Entender que tudo na vida é um processo de uma construção, de uma aprendizagem. E é um bom conteúdo para se consumir também. Tá? Indico aí demais que vocês conheçam, né? O trabalho dele. Vai sair um filme, né? Inspirado no livro Papai é Pop. Acredito eu que vai ser bem bacana. Alguma pergunta, dúvida, sugestão? Então, eu vou... Professora, essa palestra que eu assisti essa semana é da escola, né, que eu trabalho. É do SAS, do grupo Ari de Sá, né? Aí era ele, a Super Nani e a Camila Cury. Professora, eu estava numa expectativa tão grande da Super Nani, porque, assim, eu tenho uma admiração por ela, mas ela, sinceramente, eu fiquei tão decepcionada, porque o Marcos, a palavra dele foi muito boa, a parte dele, da Camila Cury também, mas ela, professora, ela foi muito, mas muito fraquinha. A Super Nani, ela tem uma metodologia que, por exemplo, eu, como psicóloga, não adoto, né? Ela trabalha com métodos bem rígidos. Ela é o típico consultora, né? Como organizar o sono, como organizar não sei o quê, como organizar não sei o quê. É legal assistir, eu assisti muito Super Nani, sabe? Se botar eu ainda assisto. Mas, por exemplo, Esquadrão da Moda, não sei se vocês já assistiram, né? Que é um programa da SBT que deixa você mais arrumado. Não é a mesma lógica, né? Não dá para resolver questões familiares ali com faça isso, faça aquilo, né? E ela dá conselhos muito rasos. O cantinho do pensamento, por exemplo, é uma coisa muito questionada hoje em dia. Como um menino de 4 anos vai pensar o quê, né? Então, assim, você tem que conversar com ele, você tem que dar elementos para ele pensar. Ele não vai pensar sozinho, gente. A gente pensa sozinho direito, imagina um menino de 4 anos. Então, muito das coisas da Super Nani hoje, inclusive, me assusta, né? Porque como é que o SAS chamou ela? Acredito que as psicólogas do SAS não foram muito a favor desse convite, não, né? Então, hoje em dia, já existem muitos teóricos que vão de encontro ao que ela fala, né? A gente não reverbera mais aquelas práticas da Super Nani. E acredito eu que ela ainda está famosa por causa do programa, né? Mas realmente não é um ponto de vista. Claro que a educação, você é pai, você é mãe, você que escolhe, né? Eu partilho de que ninguém sabe mais do que é melhor para o seu filho do que você mesmo. Mas eu, particularmente, não partilho das mesmas técnicas e métodos que a Super Nani traz, não, certo? Então, para a gente poder encerrar, né, a gente poder terminar a gravação, estou passando para vocês a minha avaliação, certo? Vocês podem me mandar por e-mail, pode ser no mínimo de uma lauda, que é uma página, tá certo? Recebo até dia 8, eu acho, que vocês vão ter uma semana após encerrada a disciplina para me enviar. Baseado no que a gente conversou aqui, estou sugerindo que vocês assistam o documentário, gente, é muito bom, vocês não vão se arrepender. Tem no Netflix, eu acho que também, se vocês procurarem nesses canais piratinhas, vocês também acham. Deixa eu ver. E aí vocês me enviam por e-mail até essa data, certo? Alguma dúvida? Professora. Oi. O nome do documentário. É só essa dúvida. Porque, assim, eu escrevi, a senhora passou aí, o nome é O Começo da Vida ou O Início da Vida? É O Começo da Vida, escrevi errado, desculpa. É O Começo da Vida. Tudo bem, era só uma observação. Professor, e você vai colocar lá no grupo, vai? Já coloquei. Esse slide, já coloquei lá no grupo, viu? Vocês vão ter acesso lá. E a sua avaliação também? A avaliação tá aqui, você não tá vendo o slide, não? É só para você desenvolver um texto crítico sobre a temática. Me enviar por e-mail até o dia 8. Eu sei, mas como eu vejo isso aí depois? Eu tenho que tirar um print, no caso? Pronto, eu tiro aqui, mano. Quais são ela compartilhou uma parte do Drive. Dentro da parte está o slide. E no slide tu vê isso aí. Professora, quais são os textos? Está no grupo, a avaliação. Os textos também estão na página do Google Drive. Deixa eu sinalizar aqui.
eu coloquei, pode ser que alguém não veja. Mas eu não sei não, viu? Sei. Okay. Eu sou analfabeta digital. Eu só sei se estiver lá no grupo. Eu não sei onde é esse drive, eu não sei nada, não. Depois eu mando para vocês, não tem problema não, certo? Vou terminar aqui. Agora, eu confesso a vocês que eu só fiz as aulas e os textos da aula de hoje. Aí até sábado, 7h30 da manhã, eu mando o restante, tá bom? Mas eu mando, Ramayana, tá tudo aqui no meu computador, não tem problema nenhum, certo? Então, eu vou encerrar a aula gravada, a gente vai fazer uma dinâmicazinha. Então, como eu falei para você, acho que eu vou gravar só a explicação de como será a dinâmica, mas não vou mostrar a dinâmica, certo? Uma técnica também que nos ajuda muito a entender as relações familiares, até algum de vocês foi contar a história da sua vida, né? Falou que dos personagens da sua vida tem vários papéis, né? Da mãe, da avó, da tia. E uma ideia é a gente tentar investigar esses papéis. E é essa técnica que eu vou apresentar hoje. O nome dessa técnica é átomo social, certo? Por que átomo, Carla? Vou mostrar um átomo aqui para vocês. Quem lembra do colégio, né? O átomo é a menor partícula do corpo humano, né? Ou a menor partícula do mundo, né? E os átomos, eles geralmente têm um núcleo central e ele é composto por vários outros elementos que circulam, né? Esse núcleo central, que são os prótons. Olha, eu me lembro, são os prótons e os nêutrons. Deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês. Vocês estão vendo? Professor, o nome da dinâmica é átomo social? Átomo social, que a gente vai fazer agora, certo? E qual é a ideia de você fazer um átomo social com sua criança, com seu adulto, que está trabalhando com você no processo psicomotor, né? É você investigar a influência que as pessoas têm nesse sujeito que você está trabalhando. E também dá para fazer uma correlação com a família. Então, o que é que a gente faz? Inclusive, é o que eu vou pedir para vocês fazerem agora. Eu quero que vocês peguem uma folha e caneta. Um instante. Tranquilo. Pronto. Ao vocês, né, pegarem essa caneta, eu quero que vocês façam os átomos de vocês. Como assim, Ainda tá? está gravando, hein, professora? Oi? Ainda está gravando. Vai continuar gravando? Não, vou continuar gravando. Eu vou parar quando vocês forem apresentar o átomo. A ideia a gente vai propor, né, que o nosso paciente, nossas crianças também, dá para fazer isso na escola também. Depois eu posso dar uma sugestão como é que dá para adaptar esse projeto para uma coisa mais escolar. Nesse átomo a gente pede para você fazer digamos assim, você é o núcleo central, tá? Você vai fazer um desenho no caderno, sendo você no meio, você bota seu nome, e aí você vai fazer um desenho das pessoas que te cercam, certo? Lembrando que quanto mais perto essa pessoa tiver, essa bolinha que cerca o núcleo, que no caso o núcleo é você, tiver de você, mais forte é essa relação que você tem com ela. E quanto mais longe essa pessoa tiver de você, mais distante é essa relação que você tem com ela. Um outro elemento importante, quando eu falo do átomo, é lembrar que o átomo é os 360. Então, você pode usar todo o espaço ao redor para colocar essas pessoas. Eu vou colocar aqui uma imagem para vocês entenderem mais ou menos o que é. Vocês estão vendo aqui, ó? Esse aqui parece um pouco. Então, vocês vão... A minha proposta é agora. Quero que vocês façam, certo? Esse átomo de vocês, esses papos dessas pessoas que cercam a vida de vocês, tá bom? Vou encerrar a gravação aqui. A gente vai continuar a dinâmica. Quando for no próximo sábado, para quem não assiste, para quem não está aqui ao vivo, eu dou uma explicação, né, mais por cima de como é que funciona o átomo. E para vocês que vão vivenciar a experiência, a gente continua aqui trabalhando. Então, estou encerrando a aula da gravação agora. A gente vai continuar agora só com a dinâmica. Até mais, gente. Já eu boto no YouTube.